Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos começar agora uma live para discutir aqui dentro do nosso propósito semanal de fazer uma live sobre o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, sobre a equipe de suporte, sobre quimioterapia, radioterapia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Thelma, Thelma Ribeiro, já vou chamar ela aqui, só um minutinho que a gente já. Thelma. Acho que ela não tá aqui contactada ainda. Só um minutinho. Vamos chamar a Thelma. Boa noite, Hermes. Boa noite, Diego. Oi, Thelma. Oi, tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite. Obrigada por você estar aqui hoje Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. para a gente discutir um pouquinho sobre a fisioterapia e o suporte ao paciente com câncer de cabeça e pescoço. Então, Sim, antes de começar, agradecer a presença aí de quem está nos acompanhando. A gente tem o Diego, que é radioterapeuta, já viu o Hermes, que é assistente social. Sempre entra uma galera aí que é do tratamento de, de toda a equipe multidisciplinar. E a gente sim. agora, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisioterapia. Antes de tudo, queria só, sempre eu dou uma introdução, o que é o Grupo Brasileiro de Cabeça e Pescoço. O Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço é um grupo fundado há 2 anos e meio. É um grupo com vários especialistas, é um grupo aberto para quem trata câncer de cabeça e pescoço. E e esse grupo é dedicado a todo o ciclo de cuidado, desde a prevenção até pesquisa. Então, a gente trabalha com a comunidade para informar, trabalha as redes sociais sobre os fatores de risco. A pesquisa, a gente tem um braço de pesquisa forte também, a gente trabalha desde com pesquisas clínicas e epidemiológicas, educação continuada para todos os profissionais, não somente para médicos, mas para todos os profissionais que lidam com câncer de cabeça e pescoço. E o quarto braço é o braço de suporte clínico, de suporte ao paciente, ao cuidador, familiar. Então, seja bem-vinda nesse nosso grupo. E hoje vou então conversar com a Thelma Ribeiro. Thelma é fisioterapeuta do AC Camargo e Cancer Center, mas eu queria que você se apresentasse também. Nos fala um pouquinho aí a sua experiência e como é que sua formação, quando você formou, desde quando você está no AC. Nos fala um pouquinho de você, Thelma. Então, eu formei em 1999, sou formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, UMC. E desde então eu comecei a buscar, né? A gente às vezes acaba a faculdade, fica um pouco ali, né? O que vou fazer. E nesse período, pelo menos quando eu me formei há 20 anos, a gente não tinha uma formação em oncologia, né? Na faculdade, a gente não tinha informações. E foi quando eu procurei o AC Camargo. Primeiro eu fui e comecei lá, aprendendo lá. Mas desde então eu trabalho lá. Então vai fazer 20 anos. Fez 19 anos agora que eu trabalho lá. Nossa, uma Então já vida faz lá bastante dentro, igual a tempo. Beth. Pois é, A Beth pois também é. tem anos e anos lá do AC. É, A Beth, então. a Beth A Beth Fon. Carrara. Então, É. ela tá lá mais tempo do que eu, né, a Beth? Ela já começou muito antes, mas são 20 anos, né, que eu tô lá. Então, eu gosto muito desse público, de trabalhar com oncologia. E aí fui me especializando, fazendo curso, né? E agora comecei a fazer o estrito senso. Mas com a Certo. pandemia tá tudo um pouco parado aí, né? Na coleta e toda essa parte. E como é que é a formação? Só uma dúvida para quem está assistindo, às vezes tem algum acadêmico, alguma coisa. Como é que é a formação do fisioterapeuta hoje? Ele faz a faculdade, depois ele tem alguma subespecialização? Como é que isso dá? Como é que é essa formação em a fisio-oncologia, igual a fono, tem a fono-oncologia? Como é que é isso hoje? Então, hoje, assim, o fisioterapeuta ele faz a graduação, né? E depois ele opta. Hoje em dia a gente tem residência multiprofissional e tem residências em várias áreas, né? Então, na ortopedia, na neuro e na oncologia também.
tem alguns centros, por exemplo, no INCA, no AC Camargo, e tem alguns outros hospitais que também oferecem esse tipo de residência para o fisioterapeuta, não só para o fisioterapeuta, mas como para dentista, para fono, para psicólogo, para toda a equipe multiprofissional, para nutricionista. E então tem essa opção de se fazer uma residência, né, que dura 2 anos e que o profissional vai se aprimorar de uma forma mais intensa, onde ele vai ter a parte prática, o trabalho, né? Aprender em trabalho, em serviço, e também toda a parte teórica aí para embasamento no tratamento do paciente oncológico. E também tem as especializações, né? Existem especializações que também abordam só o tema oncologia. Então, hoje tem uma gama de opções para se formar em oncologia. Isso vem crescendo muito nos últimos anos. Ainda bem, né? Que é um paciente que precisa Ainda bem. De um atendimento muito dedicado, Sim. né? E como é que é a sua vivência? A gente vai discutir um pouquinho sobre o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, mas me fala um pouquinho como é que é a sua vivência aí na cabeça e pescoço do ACE. É um ambulatório? Que momento que você pega o paciente, é encaminhado? Como é que é essa formatação de equipe? Na verdade, eu trabalho no ambulatório, né? O meu atendimento é ambulatorial. Então, eu vou trabalhar com a reabilitação desse paciente um pouco mais tardia, não inicialmente, quando o paciente passa pela UTI, pela unidade de internação, mas a minha abordagem ela é ambulatorial. Então, eu já vou encontrar esse paciente já através de um encaminhamento médico, seja do oncologista, seja do cirurgião, ou do radioterapeuta também, que acaba encaminhando, ou de toda a equipe profissional. Então, às vezes a fono encaminha, o dentista, a nutrição, quem avaliar o paciente, achar que o paciente tem alguma necessidade, acaba encaminhando o paciente para os atendimentos, né? Uma dúvida, Thelma, esse paciente, ele precisa de ser encaminhado para você. Então, não é uma coisa assim, ele entrou e ele já entra com a fono, com a físio, já não. Ele precisa de ser encaminhado, não é já é naturalmente encaminhado direto para você, não. Normalmente, como esses pacientes eles precisam muito, né? Rapidamente eles são encaminhados. Certo. Mas normalmente tem esse encaminhamento do médico mesmo. Entendi. Ou de algum profissional da saúde. Tá, eu vou colocando, e você fica super à vontade, que, como eu sempre falo aqui, igual eu falei com a Beth, falei todo mundo que vem aqui, eu entendo de oncologia, de quimioterapia. A área de você, eu vou perguntando, às vezes eu pergunto até alguma coisa que sai fora, assim, pergunta de leigo, assim, que pergunta de leigo, né? Então, que eu tô vendo que tá cheio de fisioterapeuta aí, amigas suas te cumprimentando, então às vezes elas vão falar assim, meu Deus, então, é um bate-papo. Então, você... Claro. Né? É uma troca, né? Sim, com certeza. É uma equipe multidisciplinar. Ninguém precisa saber tudo. A gente se complementa, né, Thelma? Realmente. Aprendi muito com todo mundo esses anos todos. E eu com vocês, como a equipe nos ajuda, entendeu? Como a equipe... Eu não sei viver sem toda a equipe multidisciplinar apoiando a conduta, apoiando as decisões, né? Porque é realmente muito complicado a abordagem do paciente isoladamente, né? Nós não somos uma ilha, né? Nós temos que realmente saber aí conviver e dividir essas responsabilidades. E eu te pergunto assim, quais são os momentos? Eu tenho várias colocações aqui, mas a primeira dela é o câncer de cabeça e pescoço. O paciente que é tratado pelo câncer de cabeça e pescoço é um paciente que ele tem normalmente 2 déficits principais, né? Os déficits físicos e os déficits funcionais. Claro, além de toda aquela sequela estética, aquela sequela de autoestima, de aceitação, você tem toda uma sequela emocional. Mas em relação à questão dos déficits físicos e funcionais e também do déficit respiratório, como é que é essa abordagem aí? Como é que a primeira abordagem do paciente, como é que isso é feito, né? Como é que é a sua abordagem? Olha, idealmente, né, esse paciente ele deveria, assim, a gente sempre solicita que o paciente venha para um atendimento antes de começar até o tratamento, porque principalmente o paciente de cabeça e pescoço, ele tem diversas
alterações pré-existentes, né? Muitos são tabagistas, tem um estado nutricional já muito debilitado. Esse paciente muitas vezes diminuiu já sua função física por conta de saber da doença ou de não saber o que está acontecendo com o seu corpo, já perdeu massa magra. Então, às vezes, é um paciente que já vai chegar num estado um pouquinho mais dificultoso e que tem um risco grande para complicações pulmonares, né? Então, assim, é um paciente que tem, às vezes, muitas vezes é tabagista pesado, já tem um DPOC. Então, um paciente que corre o risco de ter uma complicação pós-operatória, né? Uma complicação pulmonar. Então, assim, a primeira abordagem é quando o paciente, ou quando o paciente faz uma avaliação pré-operatória, que nesse momento, muitas vezes, não dá tempo, né? Existe um tempo aí até o paciente fazer os exames, o paciente marcar a cirurgia e estar apto para a cirurgia. Às vezes dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Então, nem sempre ele consegue fazer uma reabilitação prévia ou fazer o tratamento, alguma coisa do tipo. Mas o importante é que a gente já consegue orientar o paciente de como pode ser esse pós-operatório, os cuidados que ele tem que ter, por exemplo, em relação à mobilização precoce, porque isso é importantíssimo hoje. A gente sabe que diminui o tempo de internação, que diminui algumas outras consequências vasculares, e que isso é importante o paciente também, ele aderir a isso, que a gente acaba orientando, para que no pós-operatório, quando ele ainda está lá um pouco, né, sem saber muito o que está acontecendo com ele, e assim, acamado, e o que fazer, ele já tem um pouco de noção de que ele vai ser acompanhado por uma equipe de fono, uma equipe de físio, e que a fisioterapia vai atuar logo nesse primeiro momento, já desde a UTI, desde esse começo, né? Então, a gente já orienta como vai ser esse pós-operatório imediato, e só ele saber, ter conhecimento dos benefícios que o tratamento com a fisioterapia pode trazer, isso já vai melhorar aí essa aceitação dele no pós-operatório. Certo. Então, acho que esse deveria ser o primeiro momento sempre, né? Mas a gente acaba atendendo o paciente já na UTI. A gente sabe que esse paciente, além de tudo, faz grandes cirurgias, né? Numa região onde as funções são essenciais, então função de fala, função de mastigação, né? Deglutição. Então, esse paciente vai ter várias alterações. A gente sabe disso, e às vezes dificuldade para respirar, vai ser traqueostomizado, né? Então, a traque por si só, ela já vai fazer com que o paciente tenha essa dificuldade, pode apresentar dificuldade para respirar, ficar hipersecretivo, e nesse momento a fisioterapia já começa a ajudá-lo, né? Tá. Então, O desenho, então, ideal, igual você está falando da fisioterapia, é aquele mesmo que a gente idealiza realmente, assim, de ter o profissional antes, a abordagem do paciente, o profissional conhecer esse paciente antes da gente começar o ciclo, o tratamento dele, cirúrgico ou quimio-rádio. Isso, seja neoadjuvante ou seja de quimio-rádio exclusiva, né? O ideal seria ele já fazer nesse momento. Porque, por exemplo, um paciente que vai fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, não vai fazer cirurgia num primeiro momento, ou não é elegível para cirurgia, né? Já tem algumas outras sequelas, depende de onde é o campo de rádio, né? Se for perto de uma articulação, ele já pode desenvolver ou ter o risco de desenvolver alguma disfunção futuramente. A gente sabe que tem efeitos da radioterapia, por exemplo, que são efeitos tardios. Então, nem sempre, naquele momento que o paciente está fazendo rádio, ele vai apresentar essa disfunção, né? Às vezes depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, assim, é interessante a gente começar esse cuidado, ou quando ele começar a rádio, ou um pouco antes dele começar a rádio, né? Uma coisa mais preventiva, a gente falando de prevenção ou de minimização desses efeitos tardios que a rádio pode provocar. E vocês abordam, nesse instante, então, vocês abordam não só a parte motor e funcional, mas também essa questão respiratória, também uma fisioterapia respiratória preventiva para a cirurgia, isso aí também é abordado, então, nesse contexto todo. O ideal seria, né? Nem sempre, é o que eu falei, assim, nem sempre a gente tem um tempo hábil para essa fisioterapia antes do procedimento, né? Quando está fazendo quimio e rádio, ainda a gente consegue, né? Porque o paciente conseguiria fazer a fisioterapia. Mas esse tempo da cirurgia, entre a decisão da cirurgia e o dia da cirurgia é muito rápido, né? Então, nem sempre a gente consegue ter o acompanhamento ali desse paciente, mas uma orientação sempre importante, a gente abordar o paciente e orientar esse paciente previamente. Tá, e
Aí a gente entra para então esse é o momento ideal, agora a gente entra para o tratamento. Então, pré-operatório a gente viu o que fazer, pré-tratamento, e aí a gente entra para durante o tratamento, né? O paciente, por exemplo, foi submetido a um esvaziamento cervical, é muito frequente, né? Sim. Seja um seletivo ou um radical, e chega para você. E eu vou te falar que cada dia mais que tem anos e anos que eu trabalho com cabeça e pescoço e eu vou aprendendo, inclusive, a fazer anamnese, exame físico, é impressionante isso, na medida que eu vou estudando e conversando com vocês. Então, por exemplo, quando eu fui, há pouco tempo, eu fui começar a estudar aqui, que eu vou conversar com a físio e tal, aí eu vi a importância da gente saber a questão da mobilidade do pescoço, a questão do como a físio pode nos ajudar ali. E aí eu te pergunto assim, inclusive no meu exame físico, eu não fazia mobilidade de ombro, assim, eu falei assim, gente, isso é muito importante, como é que eu nunca fiz Sim, isso antes? Né? sim. Então, o que a físio pode colaborar quando um paciente faz um esvaziamento cervical e outros tipos de cirurgia? A físio pode colaborar, por exemplo, não só na uma glossectomia, a físio colabora nisso, nessas cirurgias que envolvem a cabeça e pescoço, o que a físio pode colaborar nisso, incluindo o esvaziamento cervical, as laringectomias, as glossectomias, por exemplo? Então, na verdade, o esvaziamento cervical é o que ficou mais conhecido, né? O que a gente começou a trabalhar mais, mas a físio trabalha em diversas circunstâncias. Agora, no esvaziamento, assim, o que é importante a gente. Isso que você falou, de você fazer isso na sua anamnese, é importantíssimo. Porque pensa num paciente que acabou de fazer uma cirurgia, que muitas vezes ele está tracostomizado, ele não está falando, né? Por exemplo, numa glossectomia, ele não está falando direito, ele não está engolindo, não está comendo. Talvez o braço não seja a primeira preocupação dele. Só que é uma função super importante, né? Ele conseguir mobilizar o membro superior, já que o membro superior ele praticamente faz muitas das nossas atividades de vida diária, né? A gente pensa no membro superior para a gente se fazer a nossa higiene pessoal, para a gente vestir a roupa, para a gente pentear nosso cabelo, para diversas coisas, né? Então, assim, o paciente, às vezes, no primeiro momento, ele não se atenta que ele não está conseguindo levantar o braço. Principalmente porque as nossas funções mais utilizadas são as da mão. Então, você vai comer, você está usando a mão, o cotovelo, você consegue se alimentar. Você não levanta o braço para saber se o braço está funcionando, né? Então, é importante que, assim, todo mundo veja, né? Será que esse paciente, depois desse esvaziamento, ficou com alguma limitação no movimento do ombro, né? Ele consegue levantar esse braço, ele consegue ter essa mobilização. Então, a gente vê também que os esvaziamentos eles foram ficando cada vez mais seletivos, mas mesmo assim, ainda há um certo grau de comprometimento, pela própria manipulação cirúrgica, né? Um certo grau de comprometimento do nervo acessório. E aí, esse paciente vai ficar com essa limitação. A fisioterapia também tem que trabalhar precocemente, porque se você não faz os movimentos na articulação do ombro, você pode evoluir, por exemplo, para uma capsulite adesiva, né? Se você não cuida, se você não começa a mobilizar logo rapidamente, precocemente no pós-operatório. Então, é interessante a gente começar já uma abordagem para esse membro superior. Além disso, os pacientes também apresentam linfedema de face de pescoço, que pode ser secundário aí ao esvaziamento também, pela retirada dos linfonodos. Quando associado à radioterapia, isso pode ter um aumento aí, né, da prevalência, ou a gente perceber maiores números de edema de face de pescoço. Além disso, em casos de infecção também, no sítio cirúrgico, o paciente também pode evoluir com edema. E esses pacientes também têm várias sensações que eles têm. Muitas vezes esses edemas ou esses linfedemas, eles não são aparentes para a gente, né? Foi feito um estudo que o profissional, né, o pesquisador, ele acabou estudando linfedemas que eram internos e linfedemas que eram externos. E aí ele viu que tipo, tinha uma boa parcela que tinha linfedema interno. E nem sempre esses pacientes têm um linfedema externo também, né? Então, às vezes, não é tão visível, mas o paciente está com edema. E aí ele pode ter sensação ou dificuldade para engolir, ele pode ter dificuldade para respirar, ele pode sentir uma sensação de aperto quando o edema está muito grande. Como é né? que você faz um diagnóstico de um linfedema desse? Até para aprendizado meu mesmo, assim. Porque o mais frequente que a gente vê, por exemplo, e gera muita angústia no paciente é aquele papo, né? Que você fica aqui, Sim, o pós-radioterapia. submentoniano. E É o não mais é comum. raro o plantonista me ligar e falar assim, não é raro. Olha, eu tô com um paciente seu aqui que eu acho que está recidivado, ele está com um tumor debaixo Sim. aqui do mento. O
que é realmente aquele linfedema pós, pós-rádio, pós-cirurgia e rádio, né? Então, que É porque fica daí já aqui. tem uma fibrose, né? Já um linfedema com fibrose, às vezes com deposição de gordura já pode ter, mas geralmente aí nessa região é mais fibrose mesmo actínica, né? Mas pós-radioterapia. Então, assim, esses pacientes, eles apresentam esse linfedema. Na maioria das vezes, a gente é visível, né? Então, a gente consegue ver. Quando a gente não tem um exame que a gente possa fazer, que a gente diga que, a não ser por exame com laringoscopia ou com algum outro exame aí que desse para ver se tem edema mesmo nas mucosas, né? Mas assim, na região externa, a gente percebe muito na papada. Por quê? Porque normalmente as cirurgias, principalmente do esvaziamento seletivo, né? Elas são em colar, como a gente fala, e aí onde tem a cicatriz vira uma obstrução para o fluxo linfático. Aí o edema ele fica localizado nessa região. Por isso que é muito comum a gente ver nessa região. Mas o linfedema de face ele pode acontecer nos olhos, no rosto, né? Tem paciente que fica extremamente inchado e também pode acontecer em toda a região do pescoço. Mas é muito comum, realmente, o que você falou, da gente ver aqui nessa papada. Tem um comentário aqui, deixa eu ver, o Rodrigo, nós da odonto nos deparamos em muitas vezes com vários efeitos colaterais oriundos da rádio, em particular o trismo, limitação da abertura bucal. Nós vamos discutir um pouquinho de linfedema ainda, que talvez um dos tópicos que eu mais tenho dificuldade mesmo, assim, como é que você aborda disso, mas vamos falar um pouquinho de trismo, aproveitar esse Rodrigo. O trismo, ele é mais da físio ou ele é mais da fono, ou ele é dos dois? Como é que é a sua visão aí do trismo? Olha, na verdade, eu acho que é dos dois. Aliás, é de todos os profissionais que podem, de alguma forma, ajudar esse paciente. Uma vez que é uma das piores sequelas que o paciente pode ter, né? Não conseguir abrir a boca, não conseguir se alimentar. Então, assim, eu acho que nessa hora, todo mundo que pode ajudar e que tem alguma abordagem para fazer, acaba ajudando. Eu trabalho muito com as fonos em relação ao trismo, né? Nós trabalhamos, principalmente, nós da fisioterapia, né? Com técnicas manuais, de liberação miofascial, de mobilização articular, de técnicas, principalmente também de técnicas de mobilização cervical, uma vez que a TM, a cervical estão muito relacionadas, né, os movimentos. E então a gente começa a trabalhar com essas manobras. O paciente também pode fazer exercício. Existem algumas técnicas que a gente usa de inibição recíproca, por exemplo, né? Que a gente pede para o paciente fazer uma contração forçada máxima, depois um alongamento. E também o que a literatura mostra que tem bastante efetividade são os dispositivos mecânicos, que existe um no Brasil especificamente, existem outros lá fora, mas é caro, né? Então, assim, nem sempre o paciente mais que não consegue comprar vai ter esse dispositivo, né? Então, a gente sempre utiliza de exercício e de técnicas manuais. Então, existem vários tipos de exercícios, alongamentos, né? Existem uma variedade de protocolos aí, né? Que pede para você fazer. Os exercícios têm protocolos que são 5 vezes ao dia, outros protocolos 7 vezes ao dia. O importante é que o paciente precisa fazer várias sessões ao dia, com várias repetições, né? Então, assim, depende muito da aderência do paciente. E muitas vezes é dolorido. Então, por isso que eu falo que esse é um tratamento multiprofissional, porque às vezes o paciente vai precisar de uma medicação para diminuir a dor, né? Às vezes na fisioterapia a gente pode utilizar de TNS, que é para diminuir também a dor, né? Que é local, é uma analgesia que a gente faz com estimulação elétrica, que também dá para fazer com o paciente. Então, precisa ser multiprofissional. Também aí você vai entrando num negócio no outro, que aí essa questão do TENS, né? Do TNS, né? Mas vamos voltar aqui, que senão o Rodrigo está colocando a questão do terabyte. Eu defendi o terabyte. Pois é, eu defendi o terabyte até eu descobrir que ele é caríssimo, né? Uma paciente me contou o preço dele, né? E eu achei ele muito caro. Eu não sei nem quanto está custando agora, mas acho que eram uns $300 na época que eu vi. Eu não sei quanto ele... R$4.000. Eu tenho isso bem... Ah, é? R$4.000? Eu não estava nem sabendo. É muito caro, né? É muito caro. E ele é individual, eu achei que era um aparelho, que você trabalha com vários pacientes, mas ele é individual. Não, ele é individual. Ele é individual e ele é de plástico, né? Então, assim, cada paciente tem o seu, né? Então, realmente é muito caro, assim, é um dispositivo muito caro. Infelizmente, né? Porque...
A Regiane está colocando aqui, eu aprendi isso há pouco tempo, Regiane, que é a questão dos palitinhos, né? Você amarra 2 palitinhos e tenta ali, forçando com o palito, fazer essa molinha aí que o Terabyte tem, né? Introduzindo, né? Você vai fazendo uma pilha de palitos e conforme o paciente consegue, vai introduzindo dentro da pilha o palito e vai tentando aumentar. E aí você deixa um tempo para alongamento, né? Você estabelece um períodozinho aí para alongamento, alguns segundos. A Helenita está perguntando se o laser não ajudaria no paciente trismado, no trismo. Se o laser, você já viu algum dado que ajuda? Olha, o laser ele tem diversos benefícios, né? Ele tem sido muito estudado. A gente pode utilizar o laser, né? Mas a gente só tem que tomar alguns cuidados ainda em relação ao uso de eletro, foto e termoterapia nessa região, porque tem aí a questão, a gente pode usar quando a gente sabe que já não tem mais o tumor, que já tem margens seguras, se o paciente está ou não em tratamento, aí a gente pode utilizar, né? Mas ali no sítio tumoral, a gente não, ou onde estava o tumor, a gente não costuma usar. Claro que eu uso, por exemplo, laser num paciente com trismo para ATM, na ATM, porque o paciente tem muita dor. Então, acabo fazendo no ponto de ATM, que isso não teria problema, né? Então, mas o trismo, ele hoje tem se mostrado benéfico para fibrose, né? Para diversas coisas, para dor, o laser, desculpa. O laser tem se mostrado benéfico para diversas situações, dentro de todos os tratamentos aí na oncologia, da fisioterapia, né? Não só da fisioterapia, o dentista usa para mucosite. Eu já ia perguntar, é o mesmo laser do dentista que é o usa laser de baixa... o laser de baixa potência, né? A gente tem dois comprimentos de onda, que um seria o vermelho e outro seria o infravermelho. Então, aí, para cada indicação, você acaba usando um ou outro. Tá. Voltando, então, a gente explorou aqui um pouquinho do trismo, o que é, e a questão do tratamento do trismo. Vamos voltar um pouquinho para a drenagem linfática. Você aborda essa drenagem, então? Um grande conhecimento da anatomia dessa região, né? O fisioterapeuta que trabalha com cabeça e pescoço, porque a gente vai precisar trabalhar agora com os linfonodos remanescentes, os linfonodos que estão preservados nessa região. Lembrar, como eu já tinha falado, que a cicatriz pode ser impeditiva do fluxo linfático, pode diminuir aí esse fluxo. Então, a gente vai ter que ver quais linfonodos a gente poderia estar estimulando para fazer a drenagem, né? E quando a gente tem bilateral, por exemplo, né, esvaziamento bilateral, às vezes a gente vai utilizar dessas anastomoses como axila, vai utilizar os vasos linfáticos da axila e de outras regiões próximas, né, normalmente. Então, a gente acaba fazendo essa drenagem, estimulando primeiro os linfonodos, as manobras têm que ser suaves, lentas, né, rítmicas. A gente tem que tomar cuidado, por exemplo, o paciente que está com uma infecção, ou aquele paciente que está fazendo radioterapia e está com uma radiodermite importante, né? A mesma coisa, por exemplo, a gente usa muita massagem intraoral para o paciente com trismo, né? Voltando aí no trismo. E às vezes o paciente está com uma mucosite, né, intensa, e aí a gente não pode fazer nesse período, a gente toma esse cuidado para avaliar essas outras questões, para ser seguro o nosso atendimento e para não causar mais dor e mais desconforto para o paciente. Eu já vi umas máscaras, sabe, como se fosse aquela luva da paciente com mão. Eu já vi umas máscaras daquelas de face. Isso ajuda? Aquela máscara que ajuda. O tratamento para o linfedema, doutora Aline, ele é baseado na compressão, né? Na drenagem linfática, mas na compressão. E, por exemplo, para membros, a gente usa de fazer enfaixamento compressivo, né? Membro superior. E na face, é um pouco mais complicado esse enfaixamento, né? Dá para fazer em algumas partes, mas não é tão simples. E também a gente tem essas máscaras compressivas, que são máscaras que devem ser fabricadas sob medida, né, para cada paciente. Tá? Então, normalmente, existem lojas que acabam fazendo sob medida essas máscaras. Né? Então, a gente tem que indicar para esses lugares que fazem sob medida. Não é uma coisa que você vai lá e compra uma máscara que caberia para todos, né? Então, a gente toma esse cuidado. Mas hoje também existe o linfotape, por exemplo, que é utilizado, né, em alguns casos. O que é um linfotape? O linfotape é o uso do taping, que é aquele kinesiotaping que a gente tinha
que a gente tem, na verdade, que é utilizado, que foi muito utilizado para atletas. Hoje a gente utiliza muito para dor, mas ele pode ser utilizado para drenagem linfática também, né? Onde a gente vai tentar ajudar aí a levantar a pele pelo próprio taping e tentar carrear aí esse excesso de líquido que está na região para ajudar na drenagem. Então, outra técnica que a gente pode utilizar. Mas também que visa a compressão ou o direcionamento da linfa. Entendi. E a questão que a gente estava falando, o fortalecimento muscular aí, quando você faz o esvaziamento, quando você tem linfedema, vocês trabalham também com essa questão da força muscular ali, do ombro? Sim. Quando a gente fala de linfedema, por exemplo, os exercícios são importantíssimos. Por quê? Porque quando a gente pensa no sistema linfático, um dos principais estimuladores do sistema linfático é a contração muscular. Né? Então, quando a gente pensa em tratar linfedema, a gente tem que fazer exercício, né? Então, movimentar o pescoço, movimentar os músculos da face, quando o paciente tem também linfedema facial, isso vai auxiliar também na drenagem linfática. Então, o tratamento para drenagem linfática é cuidar da pele, para o linfedema é cuidar da pele, a drenagem, cuidar da pele é prevenir de ter infecções, de ter machucados, né? Fazer a drenagem linfática, fazer a compressão, né? E também dispor dessas outras técnicas, além do exercício, que o exercício, a contração muscular, vai ajudar na drenagem linfática. Agora, em relação ao fortalecimento muscular, quando a gente pensa no ombro, né, na disfunção do ombro, que a gente chama de síndrome do ombro caído, que é quando o paciente tem a denervação do trapézio, mesmo que temporariamente. E aí a gente tem 3 tipos de lesão nervosa, né? Então, na neuropraxia, que seria aquela lesão mais leve, a gente vai ter uma recuperação mais rápida, né? Até uns 3, 4 meses aí. E já na axonotimese, a gente já pode esperar até um ano e meio para ter essa... A gente pode esperar uma recuperação até esse período pela recuperação nervosa, né? Regeneração nervosa. E com isso, a gente vai ter que trabalhar o fortalecimento muscular desse paciente, seja dos músculos sinergistas ao movimento. Então, esses pacientes eles vão ter uma dor miofascial importante, né? Eles têm bastante dor miofascial, eles têm muita dor nesses músculos que auxiliam no movimento, então o elevador da escápula, essa região de elevador da escápula, romboide, toda essa musculatura pode ficar com dor. A gente pode também ter um pouco de diminuição dos movimentos do ombro, né? Quando eu digo do ombro, da articulação glenomeral, porque o trapézio, ele faz com que a gente consiga movimentar o braço além da linha do ombro, né? Acima de 90 graus. E porque ele vai rodar a escápula, vai fixar a escápula contra o tórax. Então, assim, essa estabilização da escápula é perdida e aí o paciente não consegue levantar o braço. Então, alguns músculos também param de ser ativados tão frequentemente, né? E esse paciente pode ter a dor tanto pela alteração biomecânica, então... o posicionamento do ombro dele, dor por impactação, porque quando ele tenta levantar o braço, ali tem o acrômio, e aí esses outros músculos que estão fazendo uma força excessiva, né? Manguito rotador, esses músculos que estão nessa região de ombro, podem ser impactados ali naquela região, ele pode sentir dor por tentar fazer esse movimento sem ter a função completa do ombro, né? Então, assim, alguns cuidados a gente tem que ter. Às vezes, por exemplo, um paciente que tem uma escápula extremamente alada, que a escápula dele está bem solta, que não tem função nenhuma desse trapézio, às vezes a gente vai começar um exercício com ele deitado, porque a gente consegue estabilizar melhor essa escápula, e aí vai fazer o exercício deitado para ele não sentir tanta dor. Mas o fortalecimento, o exercício resistido, a resistência progressiva tem se mostrado muito benéfico para esses pacientes. Né? Então, a gente tem que começar o fortalecimento o mais rápido possível. Né? Óbvio que a gente vai respeitar o tempo de cicatrização, o tempo que ele pode não fazer esforço. Lembrar que esses pacientes têm grandes retalhos musculares. Então, assim, nessa região, principalmente do pescoço, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí começar o fortalecimento o mais rápido que a gente puder e dar sequência nisso. E existe um tempo ideal para você começar esse tratamento? 1 semana, 10 dias, pós-cirurgia? Existe um tempo ideal? A mobilização de ombro, por exemplo, a gente pode começar uma mobilização ativa, né? Isso não interferiria com as questões da cirurgia. Mas a mobilização cervical, por exemplo, para aqueles pacientes que fizeram reconstrução com retalho, ela já deve ser um pouquinho mais
cautelosa, né? Nos primeiros dias, eles ficam numa posição neutra de cabeça, então eles não podem rodar por conta do pedículo vascular. Então, existe todo esse cuidado para não ter compressão do retalho. Muitas vezes a gente, na hora de posicionar um circuito de um ventilador para o fisioterapeuta que trabalha na UTI, na hora de fixar tráqueo, né? Por exemplo, não pode ter compressão, então tem que ter ali um cuidado com isso para não apertar muito aquele velcro, né? Que é o fixador da tráqueo. Então, tudo isso a gente tem que tomar esse cuidado, né? Agora, normalmente, a gente pensando em cicatrização, doutora Aline, começar a mais esse com segurança, né? E a gente vai aguardando a liberação do médico, tá certo? Mas pensando em retalho, né? Agora, aqueles pacientes que não fizeram uso de retalho, esses a gente já começa a mexer um pouquinho mais rápido, né? Uma semana, 2 semanas. Entendi. Mas geralmente a gente tem que esperar aí a cicatriz ficar um pouco mais resistente, né? Daí seria mais ou menos 20 dias. Voltando um pouquinho num tópico aqui que você falou e que me preocupou assim, na abordagem do paciente, esse linfedema que a gente vê muito mais pelo sintoma do que pelo exame físico. Como vocês abordam um linfedema interno, né? Por exemplo, um linfedema de mucosa, de palato, por exemplo, de parede posterior de faringe, como é que aquele paciente um bolo aqui, como é que vocês abordam isso? Pois é, né? Na verdade, a gente vai fazer a mesma drenagem linfática. Porque se a gente começar a estimular o sistema linfático, a tendência é isso tudo reduzir. Também existe esse edema, que é o pós-cirúrgico, né? A gente tem o edema pós-cirúrgico, que é muito comum também, e que existe um tempo para diminuir, né? Mas aquele edema residual, a gente vai tratar da mesma forma. A gente vai fazer a drenagem, mesmo quando a gente não tem aí um grande volume de linfedema externo, por assim dizer, né? Então, a gente vai fazer drenagem linfática também. Estimular todo esse sistema linfático. E também é por meio dos exercícios, né? Alguns exercícios, principalmente a fono, por exemplo, faz muito exercício, que também pega essa musculatura mais intrínseca e aí acaba também ajudando na drenagem linfática. Passando então agora para um outro tema, que é a questão da analgesia, né? Que a gente tem pensando em fisioterapia normal, né? Que a gente já fez fisioterapia, então tem crioterapia, você tem relaxamento, você tem TENS. O que você usa e como a fisioterapia pode ajudar na analgesia na cabeça e pescoço, né? Normalmente, assim, na maioria dos casos, a gente usa muita técnica manual mesmo. Massagem, liberação miofascial. A gente utiliza muito de técnica manual para esses pacientes. Pelo menos na minha prática, eu utilizo bastante, né? Então, às vezes, a minha terapia, ela se divide na parte manual e depois os exercícios, né? Então, a gente acaba trabalhando bastante isso. Alguns casos, a gente utiliza o TENS. A gente só precisa lembrar que o TENS ele tem algumas contraindicações que não são só relativas à oncologia, por exemplo, né? Porque o TENS ele tem pouca contraindicação em relação a isso, mas ele tem algumas contraindicações, como, por exemplo, diminuição de sensibilidade. E eles perdem muito a sensibilidade, né? Aí por lesão aí de nervo cutâneo. Então, eles perdem a sensibilidade. E aí não fica tão fácil da gente utilizar o TNS. Ou, por exemplo, uma crioterapia. Ou até, às vezes, algumas pessoas dizem, faz até em casa, né? A pessoa fala, faz uma compressa quente. É um perigo o paciente se queimar. Uma vez que ele não tem a percepção do calor ou do frio. Né? Então, todo paciente que a gente vai orientar algum tipo de terapia térmica ou que dependa aí da sensibilidade, a gente tem que tomar um cuidado maior. Mas a gente utiliza, por exemplo, TENS para essa dor que o paciente sente no ombro, você pode utilizar para dor da ATM, lembrando que como o rosto é uma região muito pequena, a gente tem que utilizar eletrodos muito pequenos também, né, que sejam compatíveis com essa região. A gente vai trabalhar no nível sensorial, então, assim, o TENS, corrente elétrica, você também pode trabalhar no sentido de estimular o músculo, que daí a gente fala que é no limiar motor. Que ele tem. Então, se o paciente não sente, quando você começa a aumentar a intensidade,
ele não consegue te dizer se ele está ou não tendo a sensação da corrente. Né? Fica difícil da gente avaliar. Mas, por exemplo, no ombro eu uso bastante. E também uso, por exemplo, uma corrente, um fez, que é um outro tipo de corrente que vai estimular o músculo, por exemplo, para os pacientes que têm muita fraqueza muscular e eu quero ativar um pouco melhor aquele músculo, né? Que daí com a corrente elétrica eu vou conseguir ativar mais fibras musculares e aí eu vou ter uma contração mais efetiva. Então eu posso potencializar aí os exercícios, né? Sempre associado ao exercício. Olha, assim, é impressionante como é que a gente falou aí, a gente está 40 minutos falando, exatamente 40 minutos, e como eu aprendi, como assim, você me deu tanta informação nova, e como eu aprendi, eu acho que várias pessoas que estão aí realmente nos assistindo, acredito que ajudou bastante também. O Instagram acaba começando a travar um pouquinho agora, então acho que a gente, caminhando para esses 20 minutos finais aí que a gente tem, que acaba resumindo a uns 15, por causa que trava, mas eu queria saber de você, assim, mais alguma abordagem que a gente não tenha dentro de uma limitação de oncologista, assim, falar da fisioterapia no paciente com câncer de cabeça e pescoço, que você acha importante a gente passar aí para esse pessoal que está nos assistindo? Olha, eu acho que é importante assim, a gente tem uma queixa ou um sintoma que muitos pacientes têm, não só de cabeça e pescoço, que é a fadiga, que é uma coisa que a gente precisa também ter esse olhar para o paciente, né? Muitas vezes o paciente está cansado, ele fala que está cansado, né? E pode ser aí essa fadiga, tanto pela químio como pela rádio, ou por toda a situação que ele está enfrentando, né? A gente sabe que fadiga é um sintoma multifatorial e que às diga se ele não tem a queixa, mas também é um outro sintoma que a gente pode abordar com esses pacientes. A gente sabe que os pacientes em radioterapia, eles acabam tendo muita fadiga e que essa fadiga entra no seu pico na última semana da rádio, mas que ela demora muito para... Então, fazer exercício durante a químio, fazer exercício durante a rádio, isso é importante para o paciente, não só pela fadiga, mas porque os pacientes apresentam perda de força, e se ele perde força, ele vai perder funcionalidade, e se ele perder funcionalidade, ele vai ficar mais deitado, e se ele ficar mais deitado, ele vai ter um quadro, um ciclo aí, que a gente fica difícil depois de tirar o paciente, né? Isso tem que ser associado também, eu estou vendo aí um comentário da Thaís Miola, que é nutricionista, né? Isso tem que ser Eu vi associado aqui, aí... eu vou comentar. Isso também tem que ser associado ao trabalho da nutrição, né? A gente tem que trabalhar em conjunto, mas é importantíssimo os pacientes fazerem exercício com esse intuito, né? De fortalecimento muscular, de diminuição de sintoma de fadiga e de condicionamento desses pacientes. Isso é E você... importantíssimo. E aí a gente tem que trabalhar com resistência. Travou? Sim. Voltou? Isso que eu ia te perguntar, mais exercício aeróbico mesmo, né? Sim. Que pode ser com cicloergômetro, pode ser numa esteira, né? Mas é importante que seja acompanhado e a intensidade também é muito importante, né? A gente também não pode exagerar aí, né? Então tem que ser acompanhado direitinho, fazer junto com... Tá travando muito agora, né? Eu não tô conseguindo te escutar, mas eu tô ouvindo o que você tá falando. Travou o áudio. Você tá me escutando? Oi? Tá sem som. Voltou? Eu não tô te escutando. Não. Mas tô te entendendo. Ele vai travando por conta do
Do tempo? Ah, entendi, do horário. Quer tentar de novo? Tá. Eu não consigo te ouvir, você tá me ouvindo? Então, aí, na verdade, a gente tem que tentar fazer esse treinamento com esses pacientes, né? Para ganhar força muscular através de treino com resistência, com carga e também com exercício aeróbico, né? Isso é importantíssimo para o paciente. Eu acho que o pessoal está falando que está sem som. E agora, doutora? Você está me ouvindo? É você que está sem. Tá bom. Então, esses pacientes também, a fadiga também é um sintoma importante, né? Além disso, os pacientes também que a gente não falou, em relação ao movimento do pescoço, né? A gente às vezes dá muita abordagem no movimento do ombro, mas tem que também ver o movimento do pescoço. Isso é um trabalho que a gente tem em conjunto com a fono, porque elas precisam que esse pescoço esteja mobilizando bem para elas conseguirem fazer as manobras e os treinos que elas fazem com os pacientes para deglutição, para fala. Então, é importante esse trabalho conjunto também, né? De movimento e mobilidade cervical. Então, a gente acaba trabalhando bastante isso para proporcionar para o paciente uma melhor reabilitação com as outras equipes também, né? Como, por exemplo, para a fono. E também a paralisia facial, que a gente também trabalha, a fono também trabalha com paralisia facial, mas a gente também aborda a paralisia facial, né? Com técnicas manuais, com técnicas de estímulo de sensibilidade ou estímulo sensorial, por meio de técnicas de facilitação neuromuscular, como oi. Ah, eu que agradeço, doutora. Olha, eu percebi que eu sou uma pessoa que entende de leitura labial. Agora eu tô achando. Aqui fica falando que o vídeo tá pausado. Eu não te escuto. Você me escuta? Não? Pois é, eu não escuto de jeito nenhum. Consigo entender o que você está falando, mas não escuto. E se eu sair também? Ah, eu que agradeço. Uma pena que parou o vídeo aí. Ah, eu que agradeço. Ah, obrigada eu, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina. Acontece, é ao vivo. Tá certo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.